A apresentação que eu vou fazer é caracterização de resíduos, avaliação de risco ambiental em mineração de ouro com potencial de drenagem. Primeiro slide, por favor. O trabalho que eu vou apresentar hoje é titulado Avaliação de Risco Ambiental em Mineração de Ouro com potencial de drenagem ácida de mina. Eu tenho a satisfação de falar que esse trabalho é uma conjunção de 4 trabalhos que foram recentemente realizados o ano passado na cidade de Pilar de Goiás, e eles foram todos aprovados agora no Congresso, 10º Congresso CBMina, que vai ser realizado entre o dia 28 e 29 de abril. Então, para maiores informações sobre cada um desses trabalhos, eu sugiro aí os internautas a participarem desse grande evento que vai acontecer agora, exatamente daqui aproximadamente um mês, e que terá mais detalhes sobre esses trabalhos. Bom, a drenagem ácida é um dos maiores problemas de rocha sulfetada, porque a gente viu aqui que o sulfeto pode oxidar e causar contaminação de recursos hídricos locais através da geração de acidez e solubilização de metais. Então, isso é causado pela exposição de rochas sulfetadas, que podem gerar acidez, mas também a gente sabe que os sites têm também a capacidade de neutralizar essa acidez. Então, dependendo da área, o próprio antídoto para o veneno, o problema pode ser encontrado nessa área, depende, então, da geologia local. Uma vez ocorrendo o processo de oxidação de sulfeto e geração de acidez, a gente sabe que alguns metais traços que são tóxicos, além do arsênio, podem solubilizar e impactar a fauna local e assim como a saúde humana, caso essa água venha a ser consumida por seres humanos. Aí nesse slide aí mostra a representação esquemática de um bloco de diagrama de uma mineração. Geralmente ela fica em locais mais elevados. Então as fontes potenciais seriam as pilhas, as cavas, a barragem de rejeito. E esse fenômeno ocorrendo, o escoamento superficial ou subterrâneo pode impactar a água subterrânea ou recursos hídricos locais. Então, aqui na esquerda, um detalhe aí da pilha, uma pilha de estéreo, ampliando aqui, o processo de oxidação do sulfeto através do temperismo. A gente sabe que esse processo é catalisado por bactérias ferrooxidantes, que causa aceleração desse processo. É um processo difícil de modelar e caracterizar, por isso que a gente faz os ensaios geoquímicos. Então, a gente faz os ensaios geoquímicos justamente para conseguir caracterizar esse fenômeno. Bom, então, os impactos pela atividade mineradora podem oferecer risco tanto à saúde humana quanto aos seres vivos do meio ambiente. Então, é necessário fazer uma avaliação de risco ecológico para a gente quantificar esse risco. Já existe uma metodologia há mais de décadas, pela EPA, que é muito utilizada no Brasil, que ela foi lançada em 92 para avaliação de risco à saúde humana, e ela trabalha com 3 pilares: formulação do problema, análise e caracterização do risco. Então, você tem que fazer um modelo conceitual, fazer uma análise dos seus dados, fazer uma caracterização daquela uso e ocupação da área e caracterizar o risco em função do cotidiano. Da mesma forma, pode ser feito para avaliação de risco à saúde humana, que é uma norma, é uma metodologia um pouco anterior à de avaliação ao risco ecológico. Ela é de 89, mas também lançado pela Agência Ambiental Norte-Americana. Anos mais tarde, o CONAMA 420 e até a CETESB, em 2001, começa a lidar com essa questão de contaminação e lança metodologias específicas, apregoadas, utilizadas aqui no Brasil. Então, para esse trabalho, a gente utilizou a planilha da CETESB e tentando seguir as normas aí do CONAMA de gestão de áreas contaminadas. Então, nessa norma, existe um fluxograma do procedimento para fazer a investigação. E também nesse CONAMA existe um procedimento para você determinar o background geoquímico da área, que é muito importante para áreas de mineração, porque a gente sabe que
essas áreas naturalmente podem ter elementos mais elevados, né, de cobre, de zinco, até o próprio arsênio, como a gente sabe. Então, é necessário fazer esse estudo e seguir essa norma nacional do CONAMA 420. Então, não tem mistério, é só seguir, fazer como apregou a norma e o estudo de background será determinado. Aí a área de estudo ela está localizada no centro, no coração do Brasil, estado de Goiás, meu estado natal, né? Sou de Goiânia, como todos sabem, e Pilar de Goiás fica aproximadamente 270 quilômetros aí da capital de Goiânia. Então, a metodologia utilizada aqui foi, a gente fez uma determinação do background geoquímico da região, da área, através da utilização do Aquatec, né? A gente utilizou o conhecimento geológico da área, a série histórica de dados foi processada nesse software que é da indústria 4.0, que foi apresentado aqui anteriormente, e é uma autoria nossa da Hidrogel, esse software. Fizemos uma avaliação do potencial de geração de drenagem ácida das pilhas de estéreis da barragem de rejeito, e com esses dados de caracterização das pilhas de estéreo, da barragem de rejeito, conhecendo a geologia local, a gente e também as espécies representativas dessa área, nós podemos fazer a avaliação de risco ecológico e avaliação de risco à saúde humana dos trabalhadores da mineradora, assim como dos superficiários que moravam próximo à mineração. Então, a determinação dos valores de background geoquímico é importante para a gente poder subsidiar esse trabalho de avaliação de impacto em áreas de mineração, e ele deve considerar os seguintes aspectos: a geologia local e suas litologias principais, caracterização dos tipos de solo encontrados na área, o mapeamento e uso e ocupação da área investigada, a escolha correta dos pontos de coleta e da metodologia de abertura das amostras e análise química, né? A gente sabe que existe uma caracterização específica para o meio ambiente. Não adianta eu pegar dados de exploração mineral e utilizar para estudos ambientais. A gente sabe que não funciona. E a escolha correta dos métodos de cálculo dos valores de background, entendeu? A norma determina o tratamento estatístico apropriado e o técnico faz essa utilização. Então, o objetivo principal do trabalho é determinar os valores de referência de qualidade para aquela área em específico, né? O estado de Goiás não tem valor de referência de qualidade de solo e nem de água superficial ou subterrânea, então eles utilizam a norma nacional. Então, o valor de referência de qualidade foi determinado especificamente para a região de Pilar. Então, consideramos a geologia local, as características do solo. Nós tivemos que fazer um reconhecimento e um mapeamento do solo local. Nós fizemos uma coleta de mais de 60 amostras para caracterizar os diferentes tipos de solo, como vocês poderão observar. Nós fizemos uma análise da série histórica através do software Aquatec, que eu já comentei anteriormente, aqui está o logo do software, né? E foi muito útil porque a gente conseguiu processar uma série histórica ampla de dados de forma criteriosa. Tivemos profissionais para fazer essa análise do que era concentrações representativas, do que não eram concentrações representativas. Fizemos também análise de uma série histórica grande de dados de água subterrânea e identificamos os poços que a gente poderia considerar como representativos naturais daquela qualidade de água, ou seja, de background de água subterrânea. E aí fizemos o tratamento estatístico para chegar a esses valores. Bom, falando um pouco mais do software Aquatec, ele processa as informações chegadas do laboratório, né? Uma série de dados grande, processa eles
compara com diversas normas, a gente pode colocar qualquer norma nacional ou internacional e você vai poder fazer essa avaliação, faz o tratamento estatístico e gera tabelas, gráficos e textos que são elaborados por profissionais com experiência no ramo. A gente gera tratamentos estatísticos relativamente simples, mas muito importantes, como percentis, quartis, mínimos, máximos, né? Identifica a fração da série histórica que está enquadrada e a fração que está acima do valor máximo permitido. Outra capacidade do software é fazer a correlação de parâmetros para a gente entender se aquele dado tem uma consistência geoquímica, hidroquímica, ou se é um artefato de coleta, coisa do tipo, né? Então, é dessa forma que a gente consegue avaliar. Uma das formas seria essa correlação de parâmetros. Entre outras funcionalidades aí da Aquatec que não vem ao caso. Bom, ainda na metodologia, a gente fez avaliação do potencial estático de drenagem ácida pela técnica de MABA, que foi comentada muito ontem, né, na caracterização de amostras, né? É a mais utilizada. Utilizamos também o NAG, tá, para avaliação do potencial de geração de acidez e neutralização. E fizemos também avaliações de solubilização de metais, ou lixiviação de metais, pelo SLP, e também utilizamos a norma 10.006 de solubilização, que faz parte da norma de classificação de resíduo sólido 10.004. Aí algumas mostras de amostragem aí da equipe técnica que participou desse trabalho, da Hidrogel e da Equinox Gold, unidade pilar, a caracterização na pilha dos Atalas, na pilha da Grota, na pilha da pista e na barragem de rejeito. Vale salientar que essa barragem de rejeito é revestida com camada de PAD. Então, na avaliação de risco ecológico, né, seguindo o que recomenda o CONAMA, né, e a norma da CETESB, você faz uma formulação do problema, né, faz o seu modelo conceitual, caracteriza sua fonte potencial de contaminação, avalia a análise de exposição e os efeitos que podem ter os receptores, né, e faz a caracterização do risco quantitativamente, numericamente, e em função desse valor numérico, você tem uma ação de gerenciamento do risco. Foi o que foi feito nesse trabalho. Então, foram coletadas amostras de água subterrânea, água superficial, sedimento de rios. A gente caracterizou o solo, aqui está um agrônomo caracterizando o solo da região. A gente caracterizou 5 ou 6 tipos de solo, fizemos coleta de peixe, no caso lambari, que é uma espécie bastante apreciada na região, e também fizemos análise aí do meio biótico das plantas, né, através das espécies de caju e pequi, que são muito importantes para a região. Então, aqui no fluxograma, você observa em laranja a caracterização das fontes, que seriam a pilha de estéreo, a barragem de rejeito, os meios de transporte, através da percolação superficial, algum resíduo sólido poderia chegar nos sedimentos dos rios, ter algum impacto na água superficial ou infiltrar e chegar na água subterrânea. E aí nós avaliamos receptores biota aquática e água potável, né, que as pessoas podem captar ou utilizar também a água superficial, né, a biota aquática terrestre, e o uso para recreação dessa água também, que a comunidade utiliza as drenagens locais. Então, voltando ainda à metodologia, a questão da avaliação de risco à saúde humana, nós utilizamos a planilha da CETESB, que está consagrada, né, no meio técnico local. Essa planilha aí tem mais de 15 anos que existe, acesso livre, gratuito. Nós caracterizamos aí os dados de entrada, né, as fontes potenciais de contaminação, as vias de ingresso, os dados do meio físico, né, os receptores. Avaliamos os dados de exposição através de questionários que foram passados, né, tanto para os trabalhadores da mineradora quanto para a comunidade local. Avaliamos dados de qualidade em relação à referência da norma nacional e identificamos os compostos químicos de interesse. Colocamos isso na planilha da CETESB
e aí caracterizamos o risco. O risco pode ser de elementos carcinogênicos ou não carcinogênicos, né? E aí a gente chega a concentrações aceitáveis desse risco. Os resultados em termos de background geoquímico, avaliação do potencial de drenagem ácida, lixiviação de metais e avaliação do risco ecológico e da saúde humana serão apresentados a seguir. Aí, a área de influência direta da mineração está marcada por essa linha amarela. Tá? A mineração está mais precisamente aqui. E aqui estão os rios da região, o Rio Vermelho, aqui é a cidade de Pilar de Goiás. Aqui a barragem de Rejeito, que fica a cerca de uns 5 quilômetros em linha reta da planta de processamento do minério. Nesse caso aqui, estão identificando as amostras de solo, caracterizadas como de background, de baixo uso e ocupação. Alguém pode me perguntar, mas essa área que está muito próxima da mineração, mas ela está a montante e numa área extremamente preservada. Essa aqui também está a montante da barragem e numa área também bastante preservada, assim como esta outra aqui. A água subterrânea teve que ficar fora desse limite da área de influência indireta da mineração, e foi esse ponto. E as amostras de águas superficiais de referência foram coletadas a montante em áreas de baixo impacto também antrópico. Então, assim que se determinou os valores de background. Nós fizemos um mapeamento pedológico da região e tem uma associação muito forte com a litologia local. Essa parte mais bege claro são de cambissolos distróficos específicos aqui da formação do Grupo Araxá, né? E essas aqui também são cambissolos distróficos, mas de uma natureza mais específica e associados à formação vulcano-sedimentar arqueana, que hospeda as mineralizações de ouro da região, tá? Então, nós podemos fazer esse reconhecimento. Existem ainda algumas variações de solo, tipo argissolos e outros tipos de solo, pequenas manchas aqui dentro do cambissolo distrófico, né? E o latossolo vermelho escuro, que é essa mancha alaranjada. Então, nós seguimos estritamente o CONAMA 420, né, como manda a norma, e identificamos as formações de solos principais, identificamos as concentrações esperadas. Aí os valores encontrados, tá? Aqui tem o valor de preservação da norma 420, o valor de investigação. A gente chama atenção aí para os resultados de arsênio, que ficaram 940 ppm, ou seja, quase 5 vezes mais o valor de investigação. A importância de você determinar uma concentração de background natural e ver que, naturalmente, a região existe uma concentração geoquímica maior de arsênio e também de cromo, né? Não é tão maior do que o arsênio, mas também ficou cerca de 30% e 35% acima do valor de investigação. Para a água superficial, a gente observou somente o manganês, um pouco acima do valor máximo permitido da norma nacional, e para a água subterrânea, a gente observou também o alumínio, um pouco 50% maior, né, do valor máximo permitido para a norma nacional. Potencial de drenagem ácida é baixo porque essa região, apesar de ter sulfetos, ela tem uma quantidade significativa de carbonatos, que vai atenuar essa geração de acidez. Na avaliação de risco ecológico, devido a essa pouca mobilidade desses elementos, arsênio, alumínio, cromo, níquel e manganês, devido às características do pH da região, que é de neutro a alcalino, o risco ficou aceitável, bem abaixo do valor de referência, da razão entre o valor de referência e o valor do risco, né, menor que 1, então bem aceitável. A gente chama atenção que as espécies utilizadas, lobo-guará, a iuma, um peixe lambari, as plantas, né, que eu citei,
a especificação do risco quantificado para os receptores ecológicos. Na avaliação de risco à saúde humana, a gente trabalhou com o risco dos trabalhadores, assim como da comunidade local. E aí está um exemplo do fluxograma, né, da avaliação de risco, as fontes principais, por exemplo, a pilha de estéreo, as vias de contaminação, a água superficial, subterrânea, o solo e o sedimento, meio físico, e os receptores, as formas de contaminação, inalação, a ingestão de peixe, o contato dérmico, a ingestão de vegetais, as vias de ingresso, né, e os receptores, aí, como eu falei anteriormente. Bom, na maioria dos casos, a avaliação de risco à saúde humana não foi um risco aceitável, com a exceção do cromo, em áreas a montante da mineração, no cultivo aí de hortaliças em gestão de hortifrutigranjeiros, né? Então, deu uma avaliação do risco um pouco maior que a norma pregou, que é a probabilidade de uma pessoa a cada 100 mil contrair o câncer. Mas isso está numa área a montante da mineração, não tem nexo causal com a mineradora, e a gente sabe que a avaliação de risco ela é conservadora, então recomendou-se fazer um detalhamento dessa exposição para caracterizar essa situação, mas de modo geral, né, para o arsênio, os inorgânicos, ficou bem abaixo do valor máximo permitido. Então, essa foi a situação. Conclusões. O background geoquímico, né? Teve valores elevados para arsênio, cobre, cromo, cádmio e níquel. No caso, para 420, em relação a valores de investigação, associados ao tipo de solo, cambissolo áplico, né? A água superficial deu um valor acima do valor máximo permitido para o manganês, água subterrânea um pouquinho acima para o alumínio. Em relação à drenagem ácida, ela é pouco provável inexistente, devido à presença de carbonatos, né? Aí a importância de fazer uma caracterização mineralógica bem feita, né? E a gente sabe que isso aí vai interferir na solubilização e lixiviação de metais. Então, está aí a explicação geoquímica para a baixa mobilidade desses elementos. Em relação à barragem de rejeito, ela é revestida com a manta de PAD, apesar dela apresentar um potencial de solubilização de sulfato em especial, ela tem um revestimento, então não existe forma de contaminação da água subterrânea. Avaliação de risco, os metais que ficaram acima, arsênio, alumínio, cromo, manganês e níquel. Para os receptores ecológicos não houve um risco significativo, ficou bem abaixo. Os valores mais elevados de arsênio foram encontrados em plantas também a montante, então significa que existe uma adaptação ecológica para esses elementos que têm background mais elevado. Em relação à avaliação de risco à saúde humana, a gente não observou nenhuma contaminação significativa, a não ser aquela de cromo em áreas a montante da mineradora e devido ao background geoquímico local. Eu queria fazer agora uns agradecimentos à Equinox Pilar, Equinox Gold Pilar de Goiás, que permitiu a apresentação desse trabalho, a equipe técnica da Hidrogel e da Equinox Gold, em especial João Reis, Natália Salles, Marcelo Pereira, Ítalo Machado, Augusto Saraiva, da Hidrogel, que trabalharam nesse trabalho. E em relação à empresa Equinox Gold de Pilar, Marcos Palma, Denner Ribeiro e Gabriel Aquino, que foram peças muito importantes para a gente conseguir fazer esse trabalho tão amplo, tão complexo e num curto espaço de tempo. Queria agradecer também a Abas, que tem apoiado incondicionalmente a nossa proposta de divulgação da importância desses estudos geoquímicos, né, para a proteção dos recursos hídricos locais,
em especial a água subterrânea, e também agradecer a vocês que estão assistindo agora e que têm acompanhado o nosso trabalho nos últimos 20 anos aí de dedicação à consultoria. Muito obrigado a todos e a gente abre aí para as perguntas, antes de mais nada. Deixa eu ler as perguntas. Tem uma pergunta do... Flávio, em relação ao risco ecológico e à saúde humana, é necessário também estudar biodisponibilidade, bioacumulação, biomagnificação, bioacessibilidade e ecotoxicidade? Ótima pergunta, Átila. Nesse trabalho foi realizado essa avaliação. A gente considerou a questão da bioacessibilidade, a biodisponibilidade do cromo no solo, e nós fomos ainda conservadores. Está congelada a imagem. Então, tudo isso que você falou é verdade, só que você precisa de ter dados de campo para caracterizar todas essas características. Então, isso tem que ser determinado anteriormente no estudo, entendeu? E também precisa de você ter a capacidade de, por exemplo, conseguir fazer uma especiação química, rodar um software de especiação hidroquímica para poder fazer uma avaliação de risco coerente. Última pergunta aqui, para a gente não estender no tempo, do Silvânio. Flávio, como é definido os controles de background? Quantidade, distância do empreendimento, profundidade. Silvânio, é definido pelo profissional. Tá? A norma, ela fala, a norma CONAMA 420, ela fala que você tem que fazer uma caracterização do solo, identificação dos solos principais, e você vai caracterizar esse solo e falar qual que é a concentração natural. Agora, identificar se aquele é um ponto de background geoquímico, aí o profissional vai avaliar se aquele ponto está montante do empreendimento e numa área de baixo impacto antrópico. Lembrando que área sem impacto antrópico, eu acho que nem no centro da Amazônia a gente encontra, porque com essas questões aí globais e de transporte de contaminantes via aérea, intercontinental, talvez o centro da Amazônia ainda tenha algum impacto antrópico. Então, assim, a gente tem que desmistificar um pouco. Então, a gente tem que ser mais pragmático e objetivo. Então, se você encontra um local que você sabe que está montante do empreendimento, uma continuidade geológica e tem baixo impacto antrópico, então você pode considerar, pelo seu critério técnico, que aquela concentração representa, de fato, um background geoquímico.